Olá, meu nome é Alexander Whitmore, mas todos costumam me chamar de Alex. Tenho 39 anos, e se você me perguntasse o que faço da vida, provavelmente eu daria um sorriso seco e diria que estou tentando sobreviver às tempestades causadas pela minha própria família. A história que estou prestes a contar não é um conto de fadas, tampouco um filme de Hollywood com final feliz garantido. É a minha vida, um emaranhado confuso de amor, traições e feridas que nunca cicatrizam. Sente-se, porque vou te levar ao meu mundo, onde supermercados não são apenas lugares para fazer compras, mas campos de batalha de famílias, ambições e corações partidos. Cresci em uma mansão luxuosa em Greenwich, Connecticut, onde até o ar parecia exalar o cheiro do dinheiro. A família Whitmore, minha família, era símbolo de riqueza e poder. Meu pai, Charles Whitmore, era presidente e CEO do Whitmore Retail Group, um império de supermercados de alto padrão espalhado pelos Estados Unidos. Se você já entrou em uma loja da Whitmore, deve ter visto prateleiras reluzentes sob luzes suaves, repletas de garrafas de vinho Bordeaux, caixas de queijos da Provença e morangos orgânicos trazidos da América do Sul. Tudo era impecável. Desde o modo como a luz incidia sobre os potes de geleia artesanal até os sorrisos meticulosamente treinados dos funcionários. Esse era o mundo do meu pai, um mundo onde tudo precisava ser perfeito. Eu era o filho mais velho, destinado a herdar esse império. Desde cedo, me ensinaram que o nome Whitmore não era apenas um sobrenome, era um legado. Meu pai costumava sentar-se à cabeceira da mesa de jantar, em nossa sala decorada com pinturas a óleo, e contar como meu avô havia construído a empresa a partir de uma única loja em Manhattan. Alex, dizia ele, com a voz baixa e afiada como uma lâmina, você é o futuro da Whitmore Retail. Não me decepcione. Eu apenas assentia. Mas, no fundo, não entendia por que um menino de 10 anos precisava carregar o peso do legado de toda uma família. Nossa casa não era apenas um lar, era quase uma dinastia. Minha mãe, Mônica, sempre aparecia em vestidos de seda e colares de pérola, mas seus olhos frequentemente pareciam distantes, como se ela vivesse em um lugar onde não queria estar. Meu irmão mais novo, Nathaniel, 4 anos mais jovem, era uma cópia exata do meu pai. Sempre soube como agradá-lo, sempre sabia o momento certo de sorrir. E eu? Eu era o que fazia perguntas, o que se sentia sufocado nos jantares em que os convidados só falavam sobre ações, imóveis e férias na Europa. Mas minha vida mudou de verdade quando conheci Helena. Ela foi a luz no meu mundo sombrio, e também a faísca que incendiou todas as tragédias que vieram depois. Conheci Helena Lancaster no meu segundo ano na Universidade de Stanford. Era uma tarde de outono, com folhas douradas caindo pelos caminhos do campus. Eu estava na biblioteca, mergulhado em um livro de economia, quando ela entrou, trazendo consigo uma brisa fresca e o aroma de café recém-passado. Helena não se parecia com nenhuma garota que eu já tivesse conhecido. Vestia um suéter simples, os cabelos presos em um rabo de cavalo alto, e seus olhos castanhos brilhavam como se escondessem uma história não contada. Sentou-se à mesa à minha frente, colocou uma pilha de livros sobre ela e deixou uma caneta cair. Peguei a caneta e a entreguei de volta. Quando nossas mãos se tocaram, senti um choque percorrer meu corpo. Obrigada, disse ela, com um sorriso que me fez esquecer onde eu estava. Alex Whitmore, respondi, tentando manter a voz firme, mesmo com o coração disparado. Começamos a conversar e percebi rapidamente que Helena não era do tipo que gostava de ostentar. Era inteligente, perspicaz, mas havia nela uma sinceridade que me fazia querer tirar a armadura que eu usava havia anos. Falava sobre a família, sobre o pai, Robert Lancaster, fundador da Lancaster Market, uma rede de supermercados populares voltada para comunidades de baixa renda. Meu pai sempre diz, riu Helena, que todo mundo merece comer bem, não só os ricos. Ri também, mas um incômodo discreto começou a crescer dentro de mim. Lancaster Market. Aquele nome não me era estranho. Era o inimigo declarado do Whitmore Retail Group. Os Lancaster e os Whitmore eram como dois lados da mesma moeda, coexistindo no mesmo setor, mas tão diferentes quanto o dia e a noite. A Whitmore Retail se orgulhava de ser uma marca elitista, onde clientes pagavam centenas de dólares por uma garrafa de azeite italiano apenas por virem um frasco artesanal de vidro. Meu pai costumava se referir a Lancaster Market como aqueles mercadinhos baratos, sempre com desdém. Eles vendem para quem não sabe o que é qualidade, disse ele certa vez, numa reunião de acionistas. Eu tinha 16 anos, e naquela ocasião, me permitiram assistir. Para meu pai, os Lancaster manchavam o setor de varejo. Mas a Lancaster Market via o mundo de forma diferente. Robert Lancaster havia construído sua empresa a partir de uma pequena loja em Portland, Oregon,
com a missão de levar alimentos de qualidade a todos os lares americanos, independentemente da renda. Suas campanhas de marketing miravam trabalhadores, mães solteiras e comunidades carentes. Aos finais de semana, ofereciam refeições gratuitas para crianças em situação de vulnerabilidade. Meu pai chamava isso de jogada de marketing barata para conquistar as massas. Mas eu, embora jamais ousasse dizer em voz alta, achava que era algo que a Whitmore Retail jamais conseguiria fazer, causar um verdadeiro impacto na comunidade. A rivalidade entre as duas famílias não era só conversa. Era uma guerra declarada. A Whitmore Retail e a Lancaster Market chegaram a processar uma outra por causa de uma campanha publicitária que meu pai alegava ter sido plagiada pelos Lancaster. Eles disputavam os imóveis mais cobiçados em grandes cidades como Chicago, Dallas e Miami. Uma vez, durante uma conferência do setor, meu pai e Robert Lancaster quase chegaram às vias de fato por causa de um comentário sobre o verdadeiro valor dos alimentos. Meu irmão Nathaniel, em tom de piada, chamava aquilo de a guerra dos vendedores de legumes. Mas, para mim, parecia uma comédia trágica em que ambos os lados estavam tão consumidos por seus próprios egos que não percebiam o mal que causavam aos que amavam. Helena e eu nos apaixonamos, apesar de todas as barreiras. Nossos encontros não eram em restaurantes sofisticados ou resorts de luxo. Preferíamos sentar em uma lanchonete simples em Palo Alto, comendo hambúrgueres e rindo das provas de economia. Helena sempre carregava um caderno onde anotava ideias para melhorar as cadeias de abastecimento de alimentos. Se conseguíssemos entregar produtos frescos em até 24 horas com baixo custo, dizia ela, com os olhos brilhando, as pessoas não teriam que escolher entre qualidade e orçamento. Eu amava a paixão dela, o modo como enxergava o mundo, não pelo prisma da riqueza, mas por valores simples. Mas eu sabia que nosso amor era uma bomba relógio. Meu pai jamais aceitaria Helena, não apenas por ela ser filha de Robert Lancaster, mas por representar tudo o que ele desprezava. A tempestade veio numa noite de inverno, quando levei Helena para conhecer minha família. Eu estava preparado, mas não esperava que as coisas fossem tão ruins. A mansão dos Whitmore estava iluminada, a mesa de jantar posta como um banquete real. Minha mãe sorriu de forma rígida. Nathaniel sentou-se com os braços cruzados e uma expressão fechada. E meu pai olhou para Helena como se ela fosse uma intrusa. Mãe, pai, está Helena Lancaster, apresentei, tentando manter a voz firme. Estuda comigo em Stanford. Silêncio. Um silêncio tão espesso que era possível ouvir o tic-tac do relógio na parede. Então meu pai falou, com a voz fria como gelo. Lancaster, filha de Robert Lancaster. Aquela que está arruinando o setor varejista. Helena apertou minha mão debaixo da mesa, mas não recuou. Senhor Whitmore, disse ela, com a voz clara e firme, meu pai construiu a Lancaster Market para ajudar as pessoas, não para prejudicar ninguém. Meu pai soltou uma risada sarcástica que me gelou a espinha. Ajudar pessoas? Você acha que vender produtos baratos para os pobres é ajudá-los? Está manchando o nome desta família. E você, Alex, está me decepcionando. Aquela noite terminou em uma briga horrível. Meu pai se levantou, apontou para mim e gritou. Se escolher essa garota, não é mais meu filho. Nathaniel permaneceu em silêncio, mas viu o canto de sua boca se curvar, como se estivesse gostando do drama. Minha mãe apenas abaixou a cabeça, as mãos apertando o guardanapo. Acompanhei Helena até o carro, pedindo desculpas por tudo. Mas ela apenas balançou a cabeça, me abraçou e disse: Alex, não preciso que sua família me aceite. Só preciso de você. As semanas seguintes foram ainda piores. Meu pai me convocou ao escritório da sede da Whitmore Retail, em Manhattan. A sala era ampla, com janelas que davam vista para o horizonte de Nova York, mas o clima lá dentro era opressor. Ele estava sentado atrás da mesa, o olhar frio e penetrante. Tomei minha decisão, disse ele. Nathaniel vai herdar a empresa. Você está fora dos planos. Fiquei parado, sentindo o chão sumir sob meus pés. Por causa da Helena. Perguntei, com a voz rouca. Por que você traiu esta família? Respondeu. Escolheu a filha do nosso inimigo. Uma garota indigna do nome Whitmore. A partir de agora, você está por conta própria. Saí do escritório com a mente em turbilhão. Perdi meu lugar na empresa, a aprovação do meu pai, talvez, toda a minha família. Mas, ao ligar para Helena e ouvir sua voz calorosa do outro lado da linha, soube que havia feito a escolha certa. Ela era meu lar, o lugar onde eu realmente pertencia. Pouco tempo depois, fui visitar a família Lancaster em Portland, Oregon. A casa deles ficava no subúrbio, uma construção modesta de madeira,
com um pequeno jardim cheio de hortaliças. Robert Lancaster, o pai de Helena, me recebeu como um velho amigo. Vestia uma camisa surrada, e suas mãos estavam calejadas pelos anos de trabalho na loja. Alex, disse ele, colocando uma mão sobre meu ombro, você ama minha filha, e isso é o suficiente. Não me importa se é filho de Charles Whitmore ou de qualquer outro. Você é da família. Olhei para ele, depois para Helena, que estava ao seu lado, e, pela primeira vez na vida, me senti verdadeiramente aceito. Mas, no fundo, eu sabia, a guerra entre os Whitmore e os Lancaster não era apenas sobre negócios. Era pessoal. E eu estava exatamente na linha divisória. Minha história estava apenas começando. Porque esta não é apenas uma história sobre supermercados, dinheiro ou poder. É uma história sobre corações, escolhas e o preço que se paga ao viver de forma verdadeira consigo mesmo. Fiquei em frente ao espelho no nosso pequeno apartamento em Seattle, tentando dar um nó na gravata com as mãos ainda trêmulas pelas lembranças. Já se haviam passado 3 anos desde aquela noite em que meu pai me deserdou. Desde que Nathaniel se tornou o herdeiro do Whitmore Retail Group. Desde que escolhi Helena em vez do legado da família. 3 anos. E, ainda assim, sempre que olho no espelho, ainda vejo os olhos do meu pai, frios, cortantes, como se ainda me julgassem à distância. Eu não entrei para Lancaster Market, mesmo com Robert Lancaster me oferecendo uma vaga várias vezes. Você tem talento. Poderia nos ajudar a levar boa comida a mais pessoas, disse ele em uma das minhas visitas à casa deles em Portland. Mas recusei. Queria seguir meu próprio caminho, não ser conhecido como genro colocado numa posição pela família da esposa. Ou talvez, bem no fundo, eu recusasse porque ainda sentia uma pontada de culpa. Entrar para Lancaster Market seria como trair meu próprio pai, e eu ainda não estava pronto para isso. Pelo menos, não naquela época. Então, escolhi outro caminho. Entrei para Freshroad, uma pequena startup de logística em Seattle focada em cadeias de abastecimento de alimentos frescos. Meu trabalho era descobrir como levar vegetais, frutas e carnes frescas das fazendas até os consumidores em até 24 horas, pelo menor custo possível. Era um trabalho exaustivo, com dias longos em um escritório abafado e noites intermináveis analisando dados. Mas eu amava aquilo. Amava a sensação de estar criando algo com propósito. Trabalhar com pessoas que não se importavam com quem era meu pai, mas sim com o que eu era capaz de fazer. Helena e eu nos casamos em uma tarde de primavera, cerca de 3 anos após nossa formatura. O casamento aconteceu em uma pequena igreja nos arredores de Portland. Não houve recepção luxuosa, nem convidados em ternos Armani ou vestidos de gala cintilantes. Apenas a família Lancaster, alguns amigos próximos de Stanford e um padre de sorriso gentil. Robert levou Helena até o altar, os olhos brilhando de orgulho e com um toque de tristeza. Agora você é meu filho, Alex, sussurrou ele ao me abraçar depois da cerimônia. Cuide bem dela. Ninguém da família Whitmore compareceu. Enviei o convite, embora soubesse, no fundo, que eles não viriam. Minha mãe enviou uma mensagem breve. Desejo-lhe felicidade, Alex. Me desculpe. Meu pai não disse nada. Nathaniel postou uma foto nas redes sociais, erguendo uma taça de vinho em uma festa nos Hamptons, com a legenda: parabéns ao meu irmão pelo grande dia, escolhendo o amor em vez da família. Li aquilo e senti uma pontada no peito, mas não respondi. Aprendi que, às vezes, o silêncio é a resposta mais forte. Seattle, onde Helena e eu nos estabelecemos, é uma cidade de clima ameno, cercada por uma natureza exuberante. Nosso apartamento ficava no 5º andar de um prédio moderno, com janelas voltadas para o Puget Sound. Não era tão imponente quanto a mansão de Greenwich, mas era nosso. Ainda me lembro do dia em que nos mudamos. Helena, em meio a uma pilha de caixas de papelão, com as mãos na cintura e rindo. Alex, temos uma mesa de cozinha. Uma mesa de verdade. Ri, puxei-a para os meus braços, e ficamos ali, cercados pela bagunça, mais felizes do que nunca. 2 anos depois, Olivia nasceu. Era uma cópia em miniatura de Helena. Olhos castanhos grandes, sorriso radiante e uma teimosia que me encantava e exasperava ao mesmo tempo. Quando Olivia tinha 3 anos, chegou Marcos, um menino tranquilo, com os mesmos olhos que os meus. Ao ver nossos 2 filhos brincando no tapete da sala, percebi que havia encontrado o verdadeiro sentido da vida. Não eram as prateleiras brilhantes da Whitmore Retail, nem os números de faturamento ou os contratos milionários. Eram esses momentos, o riso de Olivia no balanço, Marcos dizendo papai enquanto eu erguia no colo. Helena era a alma da nossa família.
Trabalhava meio período para uma ONG que ajudava comunidades carentes a ter acesso a alimentos frescos. À noite, sentava-se à mesa da cozinha para escrever ou discutir novas ideias para Freshroot comigo. Se conseguirmos reduzir os custos de transporte em mais 10%, dizia, com os olhos brilhando, poderemos levar cenouras frescas até os bairros mais pobres. Amava o modo como ela pensava nos outros, como conseguia transformar coisas simples em algo extraordinário. Mas nem tudo era perfeito. Apesar de meus esforços para cortar os laços com os Whitmore, a sombra deles ainda pairava sobre minha vida. Minha mãe ligava de vez em quando, a voz carregada de culpa, mas nunca ousando ir longe demais. Alex, está tudo bem com você? Como estão as crianças? Perguntava, e eu respondia brevemente, sabendo que ela nunca enfrentaria meu pai. Nathaniel era diferente. Parecia sentir prazer em me lembrar que eu havia sido expulso da família. Uma vez, enviou-me um artigo sobre a Whitmore Retail com a mensagem: "Olha o que você está perdendo. Abrimos 5 novas lojas na Califórnia. Que pena para você." Não respondi, mas as palavras ainda doíam. Não porque eu me arrependesse de ter deixado o império do meu pai, mas porque, no fundo, uma parte de mim ainda esperava que minha família mudasse. Escrevi cartas para minha mãe, enviei fotos da Olivia e do Marcos, compartilhei histórias da nossa vida em Seattle. Mas raramente recebi uma resposta. Uma vez, minha mãe mandou um cartão de aniversário para Olivia com um cheque de $10.000. Devolvi junto com um bilhete. "Obrigado, mãe, mas não precisamos do dinheiro. Estamos felizes." A vida na Freshroot não era fácil. Nossa startup era pequena e competia com gigantes da indústria logística. Algumas semanas eu trabalhava 80 horas, dormindo sobre a mesa e voltando para casa com olheiras profundas. Mas Helena sempre estava lá com uma xícara de café quente e um sorriso. "Você está fazendo algo incrível, Alex", dizia. "Cada caminhão da Freshroot é uma família comendo alimentos frescos. Não desista." E eu não desisti. Desenvolvemos um sistema de rastreamento em tempo real que reduziu o tempo de entrega de 48 para 24 horas. As pequenas fazendas começaram a confiar em nós, e a receita da Freshroot cresceu de forma constante. Eu não estava ficando milionário como meu pai, mas me orgulhava de que meu trabalho tivesse significado. Eu estava construindo algo, não para enriquecer, mas para melhorar a vida das pessoas. Numa tarde de domingo, Helena e eu levamos Olivia e Marcos para um piquenique em um parque perto de casa. Olivia, agora com 5 anos, corria pela grama atrás de uma borboleta. Marcos estava nos meus ombros, rindo enquanto eu fingia ser um cavalo. Helena estava deitada na toalha, lendo um livro, mas de vez em quando levantava os olhos para nos observar com um sorriso tranquilo. "Sabe", disse ela, "às vezes acho que encontramos o paraíso." Sentei ao lado dela e a puxei para os meus braços. "O meu paraíso é você", respondi. Ela riu, me deu um soco brincalhão no ombro. "Que brega, Whitmore." Foi um momento perfeito. Daqueles que você quer emoldurar e guardar para sempre. Mas eu não sabia que, poucas horas depois, tudo se quebraria como uma bolha ao estourar. Aquele foi o último piquenique em que pude segurar a mão de Helena, o último em que vi Olivia e Marcos correndo pela grama. Saímos do parque ao entardecer, com o dourado do sol se espalhando sobre o lago. Olivia dormia no banco de trás, abraçada ao seu papagaio em forma de borboleta. Marcos estava quase dormindo, a cabeça repousando no ombro da irmã. Helena sentava-se ao meu lado, cantarolando baixinho uma canção de ninar que sua mãe costumava entoar. Eu dirigia, com o coração leve, sentindo que tudo no mundo estava em harmonia. A estrada de volta para Seattle era uma rodovia de 2 faixas, serpenteando por campos e florestas. Mantinha uma velocidade constante, enquanto o rádio tocava um jazz suave. Helena estendeu a mão, entrelaçando seus dedos nos meus com firmeza. "Hoje foi divertido, não foi?", disse ela, com a voz doce. "A gente devia fazer isso mais vezes." Assenti, sorrindo. "Mais vezes. Talvez na semana que vem." Nós. Minhas palavras foram cortadas por uma luz ofuscante à frente. Um caminhão de container, enorme como uma fera monstruosa, cruzou a linha central vindo direto na nossa direção. Só ouvi o grito de Helena: "Alex, cuidado!", antes de tudo mergulhar na escuridão. Acordei em um quarto branco e estéril, o cheiro forte de antisséptico impregnando o ar. Minha cabeça latejava, meu braço esquerdo estava dormente e um vazio estranho apertava o peito. Uma enfermeira estava ao lado da cama, conferindo um prontuário. "Você acordou", disse ela, com a voz suave, mas cautelosa. "Seu braço está quebrado e você sofreu alguns ferimentos leves."
Você teve muita sorte. Sorte. A palavra soou como uma piada cruel. Tentei me sentar, mas uma onda de dor me fez gemer. Minha esposa, meus filhos. Onde eles estão? Perguntei, com a voz rouca, como se minha garganta estivesse cheia de areia. A enfermeira me olhou, desviando o olhar em seguida. Vou chamar o médico, disse, saindo apressada. Um arrepio percorreu minha espinha. Eu sabia que algo estava errado, mas não queria acreditar. Não podia. O médico entrou, um homem de meia idade com olhos cheios de compaixão. Sentou-se ao lado da cama, a voz baixa. Senhor Whitmore, sinto muito. O acidente foi grave. Sua esposa e seus 2 filhos, eles não resistiram. O mundo ao meu redor desmoronou. Eu ouvia suas palavras, mas elas não eram reais. Não podiam ser. Helena, com aquele sorriso mais brilhante que o sol, não podia ter partido. Olivia, minha garotinha de cachos e risada contagiante, não podia ter desaparecido. Marcos, meu filho pequeno que gritava papai toda vez que eu entrava em casa, não podia estar morto. Não, sussurrei, balançando a cabeça. Não, o senhor está enganado. Eles estão bem. Eles têm que estar. O médico colocou a mão no meu ombro, mas eu a afastei. Me leve até eles, gritei, tentando me levantar, ignorando a dor lancinante no braço quebrado. Onde eles estão? Helena, Olivia, Marcos. A enfermeira e o médico tiveram que me conter, aplicando um sedativo para me impedir de me machucar. Desabei, com as lágrimas correndo pelo rosto, mas nenhum som saía da minha boca. Apenas um vazio frio engoliu tudo que eu já havia amado. Os dias que se seguiram passaram como um pesadelo. Eu permanecia no hospital, encarando o teto, tentando juntar os fragmentos do que havia acontecido. O motorista do caminhão havia dormido ao volante. A polícia me disse que ele perdeu o controle e bateu de frente com nosso carro. Ele sobreviveu com apenas alguns arranhões. Mas minha família não teve chance. Eu não sabia o que sentir em relação ao motorista. Raiva, ódio ou apenas um imenso vazio. Eu já não tinha mais forças para sentir nada. Os pais de Helena vieram de Portland assim que souberam. Sentaram-se ao lado da minha cama, segurando minha mão em silêncio. Alex, você é nosso filho, disse Margarete, a mãe dela, com os ombros frágeis tremendo de tanto chorar. Perdemos a Helena e as crianças, mas não vamos perder você. Robert falou pouco, mas seus olhos estavam cheios de dor. Parecia uma década mais velho, como se o acidente tivesse levado não apenas sua filha e netos, mas também uma parte de sua alma. O que você precisar, Alex, ele disse. Qualquer coisa. É só dizer. Mas eu não respondi. Eu não sabia do que precisava, além de voltar no tempo, abraçar Helena de novo, ouvir a risada de Olivia, o papai de Marcos. Mas o tempo nunca realiza esses desejos. Os Whitmore, minha família de sangue, eram outra história. Liguei para minha mãe, deixando uma mensagem trêmula sobre o acidente. Tinha esperança, ainda que mínima, de que eles viessem, que deixassem o orgulho de lado e estivessem comigo naquele momento. Mas ninguém apareceu. Minha mãe retornou a ligação, a voz carregada de culpa. Alex, eu queria ir, mas seu pai, ele não permitiu. Disse que eu não devia interferir na vida que você escolheu. Segurei o telefone com força, sentindo o peito se apertar. Mãe, minha esposa e seus 2 netos estão mortos, eu disse, com a voz quase inaudível. Você entende? Estão mortos. Ela chorou do outro lado da linha, mas não veio. Meu pai, como sempre, permaneceu em silêncio. Mais tarde, soube de uma verdade dolorosa. Meu pai estava ocupado dando uma festa de aniversário para Nathaniel, na mansão de Greenwich, com vinhos caros e convidados importantes. O funeral da minha esposa e dos meus filhos aconteceu numa pequena igreja em Portland, onde Helena havia crescido. Eu me postei diante de 3 caixões, 2 tão pequenos que meu coração se despedaçou. Olivia ainda segurava sua pipa de borboleta em seu sono eterno. Marcos, com o rosto sereno, parecia sonhar. E Helena, ela parecia apenas dormir, os cabelos castanhos emoldurando seu rosto, os lábios fechados como se ainda tivesse algo a me dizer. Enviei o aviso do funeral aos Whitmore, apesar do conselho de Robert para não o fazer. Eles não merecem, Alex, ele disse, a voz carregada de raiva. Mas eu enviei mesmo assim, esperando, de forma tola, que viessem. Que meu pai visse aquelas 3 sepulturas e entendesse que estava errado. Mas ninguém veio. Nenhuma condolência formal, nenhuma mensagem. Apenas o silêncio.
Eu fiquei ali, diante das lápides, apertando com força o papel amassado do elogio fúnebre, tão forte quanto meu coração partido. Robert permaneceu ao meu lado, a mão sobre meu ombro. Você é meu filho, disse ele, com firmeza, apesar dos olhos vermelhos. Você perdeu sua esposa, seus filhos, mas não perdeu sua família. Nós estamos aqui, Alex. Sempre estaremos aqui. Assenti, mas por dentro, eu sabia que havia perdido tudo. Helena era minha luz. Olivia e Marcos eram o motivo pelo qual eu acordava todas as manhãs. Agora, restava apenas o vazio, e eu não sabia como preenchê-lo. Nas semanas após o funeral, vivi como uma sombra. Voltei para nosso apartamento em Seattle, onde tudo me lembrava deles. O vestido rosa de Olivia ainda pendia no armário, os sapatinhos de Marcos permaneciam num canto, e o caderno de Helena, repleto de ideias sobre alimentação saudável, continuava aberto sobre a mesa da cozinha. Eu não conseguia tocá-los, mas também não tinha forças para jogá-los fora. Todas as noites, eu me deitava na cama encarando o teto, tentando me lembrar da voz de Helena, da risada de Olivia ou da forma como Marcos segurava meu dedo. Mas quanto mais eu tentava, mais essas lembranças escapavam. Robert e Margaret me visitavam com frequência, trazendo comida e histórias da infância de Helena. Eles tentavam me resgatar do abismo, mas eu sabia que também estavam sofrendo. Éramos sobreviventes enfrentando um mundo que já não parecia o mesmo. Numa noite, enquanto eu estava sozinho no apartamento escuro, a campainha tocou. Abri a porta esperando encontrar Robert, mas era minha mãe. Ela estava de casaco comprido, os olhos vermelhos. Alex, disse, com a voz trêmula, me desculpe por não ter ido ao funeral. Seu pai, ele. Não fale sobre ele, interrompi, com a voz fria. Por que está aqui? Ela entrou, me abraçou e senti seu corpo tremer. Eu queria te ver, sussurrou. Queria saber se você está bem. Não respondi. Eu não estava bem, e ela sabia disso. Mas deixei que ficasse, porque ainda era minha mãe. Sentamos em silêncio e, pela primeira vez, percebi que ela também era vítima do meu pai, presa na gaiola dourada da família Whitmore. Mas sua presença não aliviava minha dor. Apenas reforçava que minha família, aquela que deveria estar ao meu lado, escolheu se afastar. 6 meses após o acidente, tomei uma decisão. Eu não podia continuar vivendo como um espectro. Não podia deixar o luto me consumir. Fiquei diante do espelho, encarando meus olhos vazios, e disse a mim mesmo: você precisa fazer alguma coisa, Alex. Por Helena, por Olivia, por Marcos. Escrevi uma última carta para meu pai, minha mãe e Nathaniel. Foi curta, apenas algumas linhas. Não faço mais parte da família Whitmore. Não me procurem novamente. Enviei a carta e desliguei o celular. Vendi todas as ações que meu avô havia me deixado no Whitmore Retail Group. Era uma quantia considerável, mas eu não precisava daquele dinheiro. Nada poderia comprar o que perdi. O que eu precisava era de um plano frio e definitivo de vingança. Sem piedade. Então liguei para Robert Lancaster. Pai, disse, chamando-o assim pela primeira vez, quero entrar para Lancaster Market. Quero levar adiante o sonho da Helena. Robert ficou em silêncio por um momento, e então respondeu, com a voz embargada pela emoção. Bem-vindo de volta, filho. Mudei-me para Portland uma semana depois. Robert e Margaret me receberam como um filho que retorna da guerra. A casa de madeira deles permanecia a mesma, com um pequeno jardim repleto de hortaliças e o leve cheiro de pão fresco no ar. Margaret me abraçou forte, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Vamos superar isso juntos, Alex, disse. Pela Helena, pelas crianças. Assenti, mas por dentro eu sabia que não estava ali apenas para me curar. Vim para lutar, não só por Helena, mas por mim mesmo. Os Whitmore me abandonaram, e agora, eu os abandonaria. A entrada na Lancaster Market gerou um verdadeiro terremoto na mídia. Manchetes de negócios estamparam. Filho renegado de Charles Whitmore se junta ao maior concorrente. Alguns me chamaram de traidor, outros de rebelde rompendo tradições. Eu não ligava. Não fazia aquilo por fama, nem para provar algo ao mundo. Fazia por Helena, por Olivia, por Marcos, para encontrar algum sentido numa vida despedaçada. Robert me integrou à equipe de liderança como diretor de desenvolvimento estratégico. O escritório da Lancaster Market era num prédio simples de Portland, sem quadros a óleo nem vista para os Quilini de Nova York como a sede da Whitmore Retail. Mas ali, eu sentia uma acolhida e sinceridade que nunca conheci em Greenwich.
Os funcionários chamavam Robert de tio Rob e trabalhavam não apenas por dinheiro, mas por uma causa: levar comida de qualidade a todas as famílias americanas. No meu primeiro dia na Lancaster Market, sentei numa sala de reuniões com Robert e os demais diretores. Alguns me olhavam com curiosidade, outros com desconfiança. Você é filho de Charles Whitmore, disse o diretor financeiro, com tom cauteloso. Por que está aqui? Encarei seu olhar sem piscar. Estou aqui porque acredito no que a Lancaster Market representa e porque quero continuar o sonho da minha esposa: oferecer comida fresca e acessível para todos, não apenas para os ricos. A sala ficou em silêncio. Então Robert sorriu e colocou a mão no meu ombro. Era essa a resposta que eu queria ouvir, disse. Vamos trabalhar, Alex. Mergulhei no trabalho como um homem fugindo da própria sombra. Todas as manhãs, acordava às 5 horas e relia o caderno de Helena, em busca de inspiração nas ideias dela. Propus uma nova estratégia, aproveitando a tecnologia logística que desenvolvi na Fresh Route para criar um sistema de distribuição fresco em 24 horas. A ideia era simples, porém ambiciosa: entregar alimentos frescos das fazendas às lojas em um dia, com o menor custo possível. Se desse certo, isso posicionaria a Lancaster Market para competir diretamente com a Whitmore Retail, especialmente em grandes cidades como Chicago, Miami e Dallas, os intocáveis redutos do meu pai. Robert me apoiou totalmente. Você consegue, disse, durante uma reunião tarde da noite. Helena ficaria orgulhosa de você. Ouvir seu nome fez meu coração apertar, mas assenti, segurando a caneta com força. Não vou decepcioná-lo, pai, disse. E, pela primeira vez, senti que não estava trabalhando apenas por Helena, mas por mim mesmo, para provar que eu podia me manter de pé sem o nome Whitmore. A campanha Coma Bem Sem Ser Rico foi lançada alguns meses depois. A ideia foi minha, inspirada nas anotações do caderno de Helena. Não estávamos apenas vendendo comida. Estávamos contando a história de famílias comuns, trabalhadores, mães solo, pessoas que não precisavam gastar centenas de dólares para fazer uma refeição de qualidade. Nossos anúncios apareceram na TV e nas redes sociais, com agricultores sorridentes, crianças segurando maçãs frescas e a mensagem: Lancaster Market, comida boa para todos. A campanha foi um golpe direto na Whitmore Retail. Meu pai, com sua filosofia de produtos de luxo para elite, não conseguia entender por que clientes da classe média, outrora base da receita da Whitmore, estavam se afastando. Artigos começaram a comparar as duas empresas. Lancaster Market está redefinindo o varejo alimentício enquanto a Whitmore Retail está presa ao passado. Eu lia esses artigos com uma mistura de orgulho e senso de justiça. Mas meu propósito era maior. Eu fazia aquilo porque acreditava que Helena estava certa. Todos merecem comer bem, não só os ricos. Certa noite, enquanto trabalhava até tarde no escritório, meu telefone tocou. Era Nathaniel. Hesitei, mas atendi. Oi, mano mais velho. A voz dele veio fria e zombeteira. Soube que está causando na Lancaster Market. Parabéns, traidor. Nathaniel, respondi, lutando para manter a calma. Se ligou só para me provocar, pode desligar. Ah, não, ele zombou. Só queria lembrar que você está cavando a própria cova. Papai não vai deixar barato. Acha que pode vencer a Whitmore Retail. Está enganado. Não respondi. Desliguei. Mas as palavras de Nathaniel ecoaram na minha mente. Eu conhecia meu pai. Ele não era apenas um empresário. Era alguém que jamais perdoava quem ousasse desafiá-lo. E eu, seu filho mais velho, agora era seu maior inimigo. Sentei-me na minha pequena sala na sede da Lancaster Market em Portland, a luz fluorescente iluminando uma mesa cheia de papéis e gráficos. À minha frente, a tela do computador exibia os dados mais recentes de receita. A Lancaster Market estava crescendo, não em passos tímidos, mas aos saltos. A campanha Coma Bem Sem Ser Rico havia sacudido o setor. Nossas lojas em Chicago, Miami e Dallas, cidades antes consideradas fortalezas impenetráveis da Whitmore Retail, agora estavam cheias de clientes. Donas de casa, trabalhadores, até antigos fiéis à marca sofisticada do meu pai estavam migrando para Lancaster Market em busca de alimentos frescos e acessíveis. Mas não me permitia acomodar. Toda noite, antes de dormir, abria o caderno de Helena e relia sua caligrafia inclinada. Fresco em 24 horas. Toda a família merece. Essas palavras eram o fogo que me mantinha em pé. O motivo pelo qual eu acordava todas as manhãs e me jogava no trabalho como alguém correndo contra o tempo. Não fazia aquilo para derrotar meu pai,
embora uma parte de mim não negasse o prazer de ver a Whitmore Retail fraquejar. Fazia por Helena, por Olivia, por Marcos, e para provar que uma pessoa pode viver de acordo com seus valores, custe o que custar. Robert Lancaster me chamou em seu escritório numa manhã de outono, enquanto as folhas douradas caíam pelas ruas de Portland. Sentado atrás da mesa, seus cabelos prateados brilhavam, mas o olhar permanecia tão afiado quanto no dia em que nos conhecemos. Alex, disse ele, deslizando uma pasta pela mesa. Você fez o que eu nunca ousei sonhar. A Lancaster Market agora está na boca do povo. Mas sabe o que isso significa? Olhei para ele, aguardando. Robert sorriu, mas havia preocupação em seu sorriso. Significa que Charles Whitmore não vai ficar parado. Está perdendo o mercado, acionistas e, principalmente, sua reputação. Um homem como Charles não aceita derrota. Assenti, sem surpresa. Eu conhecia bem meu pai. Era o tipo de homem que preferia destruir seu império a vê-lo cair nas mãos de outra pessoa. Estou pronto, disse, com a voz firme. Se ele quer guerra, vai ter. Robert me encarou, o olhar suavizado. Você me lembra Helena, disse. Ela tinha esse mesmo olhar, o de quem nunca desiste. Cerrei os punhos, sentindo o peito apertar. Toda vez que mencionavam Helena, sua imagem surgia viva na minha mente, o sorriso radiante, os olhos brilhantes. Mas não deixei a emoção me dominar. Eu tinha uma missão, e iria até o fim. A Whitmore Retail começou a ruir mais rápido do que eu esperava. Relatórios financeiros trimestrais mostravam queda constante nas receitas, especialmente nas cidades onde a Lancaster Market havia se expandido. As lojas em Chicago e Dallas fecharam, incapazes de competir com nossos preços e velocidade de entrega. Clientes da classe média, antes encantados pelo glamour da Whitmore Retail, perceberam que não precisavam gastar centenas de dólares por azeite ou queijo importado. Queriam alimentos frescos e acessíveis, e a Lancaster Market estava entregando exatamente isso. Aproveitei minha experiência na Fresh Route para otimizar a cadeia de suprimentos da Lancaster Market. O sistema fresco em 24 horas não era só um slogan. Era uma revolução. Fizemos parcerias com fazendas locais e utilizamos tecnologia de rastreamento em tempo real para garantir que frutas e verduras chegassem aos clientes dentro de um dia após a colheita. Fornecedores que antes hesitavam em trabalhar conosco, com medo de represálias da Whitmore Retail, agora disputavam espaço para assinar contrato. Valorizavam minha abordagem transparente e eficiente e, acima de tudo, viam o potencial de uma empresa em rápido crescimento. Mas nem todos estavam satisfeitos. Nathaniel, meu irmão, começou a aparecer na mídia tentando salvar a imagem da Whitmore Retail. Em uma entrevista na CNBC, ele sentou-se ereto em um terno caro, falando com uma confiança ensaiada. A Whitmore Retail não é apenas uma rede de supermercados. Somos um símbolo de sofisticação e qualidade. Concorrentes como a Lancaster Market podem atrair clientes com preços baixos, mas jamais alcançarão o nosso nível de classe. Desliguei a televisão com um aperto no peito. Nathaniel podia dizer o que quisesse na TV, mas os números não mentiam. A Whitmore Retail estava perdendo espaço, e eu sabia que, em breve, eles lançariam um contra-ataque. Só não esperava que fosse tão rápido. Certa manhã, enquanto revisava relatórios de receita no escritório, Robert entrou segurando um jornal. Você precisa ler isso, disse ele, com a voz tensa. Era o Wall Street Journal, com uma manchete em letras garrafais. Whitmore Retail acusa Lancaster Market de violação de direitos autorais em campanha publicitária. A matéria citava meu pai, Charles Whitmore, alegando que nossa campanha Comer Bem Sem Ser Rico havia copiado uma antiga campanha da Whitmore Retail. Ele anunciava planos de processar a Lancaster Market, exigindo milhões em indenização. Li a reportagem sentindo o sangue ferver. Não era a primeira vez que meu pai usava processos para esmagar concorrentes. Ele já tinha feito isso com a Lancaster Market anos atrás, quando Helena ainda era criança, e agora estava repetindo a história. Mas, desta vez, eu não era mais o garoto de 16 anos que assistia às reuniões do conselho. Eu era Alex, diretor de desenvolvimento estratégico da Lancaster Market, e não deixaria que ele vencesse tão facilmente. Convoquei imediatamente nossa equipe jurídica. Eles não têm provas, afirmei, com firmeza. Nossa campanha foi baseada nas ideias da Helena, tiradas do caderno dela. Isso é uma jogada suja, mas não vamos recuar. A equipe concordou que o processo da Whitmore Retail não tinha uma base sólida, mas alertaram que a batalha judicial poderia ser longa e custosa. Charles Whitmore não precisa vencer, disse um dos advogados.
Ele só precisa nos distrair e manchar nossa reputação. Assenti, mas por dentro sabia que aquilo era mais do que um processo. Era uma declaração de guerra. Meu pai estava mandando um recado. Ele ainda se considerava no controle, e eu não conseguiria sair da sua sombra. Mas ele estava enganado. Eu não era mais Alex Whitmore, o filho obediente. Eu era Alex, lutando pelo sonho da minha esposa, e não permitiria que ele o destruísse. O processo se arrastou por meses, mas não nos abalou. Enquanto os advogados cuidavam da papelada, concentrei-me na expansão da Lancaster Market. Abrimos 10 novas lojas em grandes cidades, de Atlanta a São Francisco. Cada nova unidade era uma ferida no orgulho do meu pai. Eu o imaginava sentado em seu escritório em Manhattan, lendo relatórios de receita em queda, o rosto tomado pela fúria. Mas eu não parava. Acelerava ainda mais a campanha Comer Bem Sem Ser Rico, lançando novos anúncios com famílias reais compartilhando como a Lancaster Market havia transformado sua alimentação. Um dos comerciais mostrava uma mãe solo em Chicago dizendo: "Eu achava que comida fresca era só para os ricos." A Lancaster Market me provou o contrário. O público adorava essas histórias. Nossa receita disparava e os fornecedores começaram a se afastar da Whitmore Retail. Uma de nossas maiores vitórias veio quando uma cooperativa agrícola da Califórnia me enviou um e-mail dizendo que queria transferir todo o contrato para a Lancaster Market porque o seu jeito de fazer negócios é transparente e nos respeita. Foi uma conquista enorme, e me fez sorrir pela primeira vez em meses. O clímax aconteceu em uma conferência nacional do setor alimentício em Las Vegas. Fui convidado a falar como representante da Lancaster Market. Quando subi ao palco, meu coração batia forte, não por nervosismo, mas porque eu sabia que meu pai estava lá, em algum lugar na plateia. Não o procurei com os olhos, mas sentia seu olhar, frio, julgador, como no dia em que me deserdou. Diante de centenas de pessoas, de COR a jornalistas, comecei meu discurso. A Lancaster Market não é apenas sobre vender comida, disse, com voz clara e firme. É sobre levar esperança. Acreditamos que toda família americana, rica ou pobre, merece comer bem. Não estamos construindo uma marca para a elite. Estamos construindo uma marca para todos. A plateia aplaudiu, mas eu não falava para eles. Falava para Helena, para Olivia, para Marcos. Falava para aqueles que acreditavam em mim, e para mim mesmo. Quando terminei, uma repórter da Forbes se levantou e perguntou: "Sr. Whitmore, o sucesso da Lancaster Market é uma declaração de guerra contra a Whitmore Retail, a empresa do seu pai?" Sorri. Não um sorriso triunfante, mas o sorriso de quem encontrou seu próprio caminho. "Não estou declarando guerra contra ninguém", respondi. "Só estou realizando o sonho da minha esposa, Helena Lancaster, levar comida de qualidade para todos. Se isso nos torna concorrentes de alguém, esse é o problema deles, não meu." Aplausos mais intensos preencheram o salão. Desci do palco com a sensação de ter deixado um peso para trás. Ao passar pelas fileiras de cadeiras, vislumbrei meu pai sentado ao fundo. Seu rosto era duro como pedra. Ele não aplaudiu. Não olhou para mim. Mas eu sabia que ele tinha escutado cada palavra. Depois da conferência, os artigos começaram a surgir. Alexander Whitmore, o revolucionário do varejo alimentício. Chamaram-me de o rebelde da Whitmore, o homem que abandonou o legado da família para seguir um sonho maior. Alguns até me compararam a Davi enfrentando Golias. Não gostava dessas comparações. Meu pai não era Golias. Era apenas um homem aprisionado pelo próprio orgulho. A Whitmore Retail continuava a enfraquecer. Os acionistas começaram a questionar a competência de Nathaniel, que mal conseguia lidar com a pressão. Um artigo da Bloomberg revelou que Nathaniel havia gasto milhões em campanhas publicitárias extravagantes e ineficazes, enquanto Lancaster Market conquistava a confiança dos consumidores com campanhas autênticas e relacionáveis. As lojas da Whitmore Retail continuavam a fechar, e as ações despencavam na bolsa. Uma noite, enquanto eu trabalhava até mais tarde, Robert entrou no meu escritório com uma garrafa de vinho e 2 taças. "Precisamos comemorar", disse ele, o sorriso radiante. "Hoje, ultrapassamos oficialmente a Whitmore Retail em participação de mercado em 3 estados importantes." Peguei a taça, mas não bebi de imediato. Olhei para Robert, o homem que se tornará um pai para mim de uma forma que Charles Whitmore jamais conseguirá ser. "Obrigado, pai", eu disse, "por acreditar em mim." Robert ergueu a taça, batendo-a levemente contra a minha. "Não, Alex", respondeu. "Obrigado por manter vivo o sonho da Helena."
Uma semana após a comemoração com Robert, recebi um e-mail de um endereço desconhecido, sem nome de remetente, apenas uma linha direta. Encontre-me no Waldorf Astoria, Nova York, sexta-feira, 19 horas, sala de reuniões 3. CW. Eu não precisava de uma assinatura completa para saber de quem se tratava. Charles Whitmore, meu pai, finalmente estava pronto para me encarar. Fiquei encarando o e-mail, com os dedos pairando sobre o teclado, dividido entre deletá-lo e responder. Parte de mim queria ignorá-lo, deixá-lo afundar nas ruínas do império que ele mesmo destruíra. Mas outra parte, a que ainda carregava o sangue Whitmore, não conseguia virar as costas. Eu precisava olhar nos olhos dele, ouvi-lo falar, nem que fosse apenas para confirmar que eu estava certo ao cortar os laços. Respondi. Estarei lá. Nova York me recebeu com o frio cortante do inverno, rajadas de vento varrendo as ruas iluminadas pelas luzes de Natal. Entrei no Waldorf Astoria, lugar que um dia fora o playground da família Whitmore durante galas luxuosas. O saguão estava tão opulento quanto eu lembrava, colunas de mármore e luz dourada acolhedora. Mas eu já não era mais o garoto seguindo atrás do pai em um terno grande demais. Eu era Alex, um homem que havia escolhido o próprio caminho. E eu não estava ali para pedir perdão. Estava ali para confrontá-lo. A sala de reuniões 3 ficava em um andar superior, com janelas que davam para o horizonte de Manhattan. Quando empurrei a porta, meu pai já estava lá, sentado à cabeceira da mesa em um terno preto impecavelmente ajustado. Parecia mais velho do que eu lembrava, os cabelos mais grisalhos, as rugas ao redor dos olhos mais profundas. Mas o olhar permanecia afiado como sempre, como uma lâmina pronta para cortar quem ousasse desafiá-lo. Ele não se levantou, não me cumprimentou, apenas fez um gesto para que eu me sentasse. Alex, disse, a voz baixa e calculada, como se pesasse cada palavra. Você se saiu bem. Não imaginei que fosse tão longe com aquela rede de supermercados barata. Sentei-me à sua frente, mantendo a expressão neutra. O Lancaster Market não é barato, respondi. Nós levamos comida de qualidade para todos, algo que a Whitmore Retail nunca fez. Ele soltou uma risada seca e zombeteira, que fez um arrepio percorrer minha espinha. Você ainda fala como um idealista ingênuo, Alex. Acha mesmo que está mudando o mundo? Está apenas destruindo o legado da sua família. Cerrei os punhos debaixo da mesa, tentando conter a raiva. Legado? Perguntei, a voz baixa, mas firme. Qual é o seu legado, pai? Um império construído sobre arrogância. Uma família que você esteve disposto a abandonar por causa do seu ego. Ele se inclinou para a frente, os olhos estreitando. Você ousa me falar sobre família? Foi você quem nos traiu. Escolheu aquela garota Lancaster, aquela rede de supermercados insignificante, em vez da Whitmore Retail. Achou que eu ficaria parado vendo você destruir tudo o que construí. Encarei-o, sem desviar o olhar. Eu não destruí nada. Você fez isso sozinho. Você escolheu a festa de aniversário do Nathaniel em vez do funeral da minha esposa e dos meus filhos. Você escolheu sua reputação no lugar da sua família. Essa escolha foi sua, não minha. O ar na sala pesou. Meu pai ficou em silêncio, mas vi sua mão tremer levemente sobre a mesa. Pela primeira vez na vida, vi um lampejo de insegurança nos olhos dele. Não era arrependimento, era incerteza. Ele se levantou e foi até a janela, encarando a cidade lá embaixo. A Whitmore Retail está com dificuldades, disse, a voz sem emoção, como se lesse um relatório. Os acionistas estão se retirando. Nathaniel, ele não é forte o bastante para manter a empresa de pé. Eu preciso de você, Alex. Volte. Ajude-me a salvá-la. Você ainda é meu filho. Quase ri, mas o som ficou preso na garganta. Salvar a empresa? Perguntei. Você acha mesmo que eu voltaria depois de tudo o que você fez? Depois de me deserdar? Depois de não ter aparecido no funeral da Helena, da Olivia, do Marcos? Ele se virou, o rosto endurecendo. Eu estava ocupado, disse, a voz gélida. Tenho responsabilidades com a empresa, com os acionistas. Você não entenderia. Levantei-me, me aproximando até ficar a poucos passos dele. Ocupado, disse, a voz tremendo de raiva. Ocupado demais para ver sua nora e seus netos uma última vez? Alguma vez você sentiu arrependimento, pai? Alguma vez pensou em como escolheu a festa de aniversário do Nathaniel em vez de estar ao meu lado quando perdi tudo? Ele não respondeu. Apenas me olhou, os olhos turvos, não de lágrimas,
mas do vazio de um homem que perdeu tudo, mas se recusa a admitir. Balancei a cabeça, sentindo o último fio invisível entre nós se romper. Eu fui seu filho, disse. Mas você me enterrou junto com eles. Virei-me e saí da sala, sem olhar para trás. Quando a porta se fechou atrás de mim, senti uma estranha sensação de liberdade. Eu já não era Alex Whitmore, o filho mais velho de Charles Whitmore. Eu era Alex, lutando pelo sonho da Helena, e não deixaria ninguém, nem mesmo meu pai, me impedir. Nas semanas seguintes, a Whitmore Retail continuou a ruir. As reportagens noticiavam que a empresa estava vendendo ativos para pagar dívidas. Nathaniel aparecia na televisão tentando manter uma postura confiante, mas seus olhos revelavam pânico. Alguns dos principais acionistas o criticaram publicamente, chamando-o de herdeiro indigno. Não senti alegria ao ler aquelas reportagens, mas também não senti pena. Nathaniel havia escolhido ficar ao lado do meu pai, e agora arcava com as consequências. Enquanto isso, a Lancaster Market seguia em expansão. Abrimos novas lojas em cidades onde a Whitmore Retail antes dominava. A campanha Comer Bem Sem Ser Rico se tornou um fenômeno, estudada em universidades como exemplo clássico de marketing baseado em valores. Fornecedores continuavam a abandonar a Whitmore Retail para assinar contratos conosco, e eu recebia e-mails de agricultores agradecendo a Lancaster Market por lhes dar acesso a mercados maiores do que jamais haviam imaginado. Certa manhã, Robert me chamou à sua sala. Ele deslizou um jornal sobre a mesa. A manchete estampava: Whitmore Retail entra com pedido de recuperação judicial. Li o artigo com a sensação de que um capítulo da minha vida estava se encerrando. A empresa que meu pai passou a vida construindo, a mesma que ele um dia esperou que eu herdasse, agora não passava de um nome nas manchetes. O que acha disso, Alex? Robert perguntou, seus olhos buscando os meus. Dobrei o jornal e o coloquei de lado. Não acho nada, respondi. A Whitmore Retail não faz mais parte de mim. A Lancaster Market é meu lar. Robert assentiu, um leve sorriso cruzando seu rosto. Você fez o que eu nunca ousei sonhar, disse ele. Mas sabe, Alex, do que mais me orgulho não é da receita nem da fatia de mercado. É de você. Um homem que renasceu das cinzas e continuou lutando. Sorri pela primeira vez em meses, sentindo uma leveza discreta no coração. Obrigado, pai, disse. Mas essa luta ainda não acabou. Ainda temos trabalho a fazer. 2 anos depois, a Lancaster Market se tornará o nome dominante no varejo alimentício. Detínhamos mais de 60% do mercado em todos os Estados Unidos, um número que nem mesmo Robert, com todo o seu otimismo, ousava imaginar. Nossas lojas floresciam em bairros carentes de Detroit e também nos subúrbios movimentados de Los Angeles. A campanha Comer Bem Sem Ser Rico já não era apenas um slogan, tornará-se um movimento, um lembrete de que boa alimentação não deveria ser um privilégio dos ricos. Mas por mais doces que fossem os sucessos da Lancaster Market, eles não preenchiam o vazio no meu peito. Eu ainda via Helena em todos os cantos da minha vida, no cheiro do café pela manhã, no vestido rosa de Olivia pendurado no armário, nos sapatinhos de Marco solitários no canto da sala. Conquistei tanto, mas o custo foi alto demais. Às vezes me perguntava se Helena realmente estaria orgulhosa de mim ou se gostaria que eu parasse, que diminuísse o ritmo e buscasse um pouco de paz. Numa tarde de outono, Robert me chamou novamente à sua sala. Estava ali sentado, aparentando mais idade, mas com o mesmo sorriso caloroso que me mostrará no dia em que nos conhecemos. Alex, disse suavemente, decidi me aposentar. Fiquei sem palavras. Aposentar, pai? A Lancaster Market está no auge. Você não pode. Ele ergueu a mão, interrompendo-me. Trabalhei minha vida toda, Alex. Construí a Lancaster Market a partir de uma única loja em Portland, e agora ela é maior do que eu jamais sonhei. Mas estou cansado. Quero passar o tempo que me resta com Margarete, cuidar do nosso jardim, e talvez lembrar de Helena da maneira que nunca tive tempo de fazer. Assenti, embora por dentro sentisse uma pontada de pânico. Robert era a espinha dorsal da Lancaster Market, quem me guiou nos meus dias mais sombrios. A ideia de vê-lo partir parecia como perder um porto seguro. E quero que você assuma, disse ele, olhando-me diretamente nos olhos. Você será o CEO da Lancaster Market. Abri a boca para protestar, mas ele balançou a cabeça. Não diga não, Alex. Você é a pessoa certa para isso. Compreende o sonho de Helena, os nossos valores. Você provou isso, não só a mim, mas ao mundo. Fiquei em silêncio, sentindo uma onda crescer dentro de mim. CEO da Lancaster Market.
Era algo que Helena costumava brincar comigo durante as madrugadas na mesa da cozinha, sonhando acordada. Um dia você vai comandar o mundo do varejo, Alex, ela dizia, rindo e me dando um leve soco no ombro. Mas não deixa isso te deixar arrogante, tá? Não sei se sou digno disso, confessei, com a voz baixa. Fiz tudo por Helena, mas ainda sinto que não foi o suficiente. Robert se levantou, contornou a mesa e colocou a mão no meu ombro. Você já fez mais do que o suficiente, Alex. Tornou o sonho dela realidade. Agora faça isso por você. Viva uma vida da qual possa se orgulhar. Assenti, as lágrimas ameaçando vir, mas contive. Vou tentar, pai, disse. Eu prometo. No dia em que me tornei oficialmente CEO, a Lancaster Market organizou uma pequena coletiva de imprensa na sede de Portland. Repórteres de todo o país vieram, câmeras piscando sem parar, e eu me mantive firme diante do púlpito. Não estou aqui para construir um império, disse, com a voz firme. Estou aqui para continuar um legado. O legado de Helena Lancaster, que acreditava que todos merecem comer bem e viver bem. A Lancaster Market não vai parar, porque não estamos apenas vendendo comida. Estamos trazendo esperança. A plateia aplaudiu, e ao olhar para baixo, vi Robert e Margaret sorrindo na primeira fileira. Mas naquele momento, quase pude ver Helena ao lado deles, seus olhos castanhos brilhando. Pesquei, e ela desapareceu. Mas eu sabia que ela sempre estaria ali, em cada decisão que eu tomasse, em cada passo que eu desse. Naquele outono, voltei ao cemitério em Portland onde Helena, Olivia e Marcos descansavam. O cemitério ficava no alto de uma colina, cercado por fileiras de carvalhos em chamas sob o pôr do sol.